Olá, amigo integrante, operador do setor rural. Você conhece a NR31? O que trata a NR31? Quer saber mais sobre essa norma de gestão de saúde e segurança para o trabalhador do setor rural? Então venha comigo, vamos conhecer os principais aspectos que trata essa norma. Bom, através do nosso curso, nós vamos ver os seguintes conceitos relacionados à NR31.8. Prevenção de acidente com defensivos agrícolas. Conteúdo do curso. Nós vamos dividir o nosso curso em 5 módulos, tá bom? Então vamos lá. Primeiro módulo, vamos ver a introdução à origem do defensivo agrícola. E na aula 1, veremos a origem histórica dos defensivos agrícolas. Adubos químicos, agrotóxicos, tratores grandes e pesados são coisa nova na agricultura. Isso começou na Europa e Estados Unidos depois da Segunda Guerra Mundial. Durante a guerra, foram desenvolvidas armas químicas com venenos poderosos para matar os inimigos. Terminada a guerra, a indústria com grande estoque chegou à conclusão que o mesmo veneno que matava seres humanos também poderia matar insetos. Os fabricantes dos tanques de guerra, para não fecharem, passaram a fazer tratores e máquinas para a agricultura. Para espalhar esse modelo de agricultura pelo mundo e ganhar dinheiro, se uniram as indústrias de adubos e venenos, as de sementes híbridas, alguns cientistas, governos e os bancos. Nos anos 60, essa agricultura mecanizada e dependente dos químicos, chamada de Revolução Verde, chega ao Brasil. O Banco Mundial fez grandes empréstimos ao governo brasileiro. Quem é agricultor se lembra daquele tempo em que só se conseguia financiamento do banco depois de apresentar a nota fiscal do adubo, do veneno e das sementes, tudo produzido pelas multinacionais. Quem quisesse plantar com esterco e semente crioula não ganhava financiamento. É fácil de entender. Isso não dava dinheiro para as indústrias deles. 20 anos depois, milhares de pequenos agricultores tinham ido à falência, tornando-se sem terra, ou foram morar nas favelas das cidades. Os demais estavam dependentes dos adubos, venenos e máquinas. Então, de uma hora para outra, a ajuda através de juros baixos desapareceu. Isso tem lógica. Podemos comparar com o cigarro e outras drogas. Uma vez viciado, é difícil sair delas. Na aula 2, trataremos sobre noções sobre classificação dos produtos fitossanitários. Bem-vindo agricultor, bem-vindo técnico agrícola, bem-vindo engenheiro agrônomo, bem-vindo para você piloto agrícola. Eu sou o Henrique Campos, consultor Sabre em tecnologia de aplicação, e o Minuto Sabre de hoje é sobre mistura de produtos em tanques, as diferenças entre formulações e as recomendações de ordem de mistura desses produtos para realizar a aplicação. Quando o assunto é uso de produtos fitossanitários, existem vários tipos de formulações WP, daí vem a evolução dessas formulações para WG, e depois vem para as formulações líquidas SC, EC, dentre outras. Cada uma dessas formulações vão ter vantagens e desvantagens. Só que é importante, quando a gente vê aquela tabelinha sobre ordem de mistura de tanque, primeiro entender que uma formulação, por exemplo, SC, ela pode ser totalmente diferente de uma outra formulação SC. Então, toda vez que a gente cria padrões com relação à ordem de mistura, é claro que existe um guia, né? Aquele produto mais difícil para o mais fácil, mas sempre vai acontecer de haver exceções. Então é importante estar entendendo essas interações, esses tipos de formulações, e também fazer um teste, que é simples, fácil de fazer, você pode fazer dentro da sua propriedade, desde que você tenha um local de descarte adequado desses produtos depois do teste. Mas a ideia aqui, nesse Minuto Sabre, é mostrar para vocês que
uma ordem de mistura ela pode ser alterada de acordo com a característica do produto. Às vezes a gente vê uma orientação de tabela de ordem de mistura onde é solicitado colocar primeiro um produto WP em função dessa dificuldade de misturar. No entanto, como vocês estão vendo aqui nesse vídeo, a gente preparou 2 tipos de água. Nessa água a gente colocou um dispersante. Esse dispersante, a gente está preparando a água para receber, no caso desse exemplo, um produto WP. Já nessa outra água, a gente não tem esse dispersante. Então observa que quando a gente coloca essa formulação WP nessa água preparada com dispersante, esse produto WP ele tem uma maior facilidade, uma maior rapidez de absorção. Em contrapartida que nesse becker onde a gente não tem essa água preparada, ele demora um pouco mais. Lembrando que aqui a gente está com uma proporção bem pequena, uma demonstração, imagine isso aqui num calda pronta ou num tanque de um pulverizador lá no campo, onde você quer agilidade e rapidez. Então se a gente fosse seguir uma tabelinha de ordem de mistura, algumas tabelinhas, né, tem várias aí, orientam a gente colocar às vezes o adjuvante por último, mas em caso de alguns produtos fica interessante você utilizar um dispersante, tá? Então fica essa mensagem da importância de você conhecer as formulações que você tem no campo e às vezes fazer um pré-teste antes, não seguir já de cara aquela orientação pensando que toda formulação é igual. Outro ponto importante, pessoal, é que nem sempre só utilizar um dispersante na água junto com esses produtos WP, WG, já vai te poupar de realizar uma pré-mistura. Esses produtos com essas formulações, elas têm uma capacidade de carregar uma carga maior de ingrediente ativo, mas a maioria delas exige uma pré-mistura. Então você tem que ter um equipamento adequado, você tem que ter um pré-misturador compatível. Um exemplo importante, às vezes você tem um produto que a dissolução dele é de 25% para 100 litros de água, e aí você tem um pré-misturador de 400 litros, e você está colocando mais do que aquela proporção que mistura dentro de 400 litros. E aí vai acontecer incompatibilidade de calda. Agora, a vantagem das formulações SC é que você tem uma maior agilidade e uma melhor aplicabilidade. No entanto, como a gente comentou no último Minuto Sabre, algumas formulações SC, como a gente está comentando aqui, podem ter uma característica totalmente diferente. Então é importante fazer essa avaliação. Existem produtos aí com alta tecnologia, granulometria adequada, que você pode estar utilizando para aumentar o rendimento, porque tempo na hora de fazer a mistura é super importante para a gente aproveitar as condições meteorológicas adequadas. E aí vamos para o módulo 2 da nossa aula, onde veremos princípios legais para a utilização dos defensivos agrícolas no Brasil. Defensivo agrícola, pesticida, biocida, produto fitofarmacêutico, veneno. O que não falta é nome para os agrotóxicos. Substâncias químicas sintéticas utilizadas na agricultura para matar fungos, insetos, bactérias e outros seres considerados nocivos à produção agrícola. Se for falar de ponto positivo nesse sentido, é a atuação química sintética a partir de insetos indesejáveis ou a partir de plantas indesejáveis, né? Porém, é positivo para aquela aplicação, mas no ponto de vista sistêmico ele é negativo, porque ele causa uma série de desequilíbrio ambiental a partir da sua aplicação, ele causa problemas muito estruturados no sentido da saúde humana. O Brasil consome cerca de 20% de todo o agrotóxico comercializado no mundo. Além disso, mais de metade do volume de agrotóxicos comercializados no país é destinado às plantações de soja, que ocupam mais de 30 milhões de hectares do solo brasileiro. Isso equivale a uma Alemanha inteira. O alto uso de agrotóxicos no Brasil tem relação com o modelo de agricultura predominante no país desde a época da colonização, que é a monocultura para exportação de matéria-prima. A humanidade pratica agricultura há 12 mil anos. E a gente pratica agricultura agroquímico-sintética, vamos chamar assim, há menos de 100 anos no planeta. Então é muito pouco tempo do uso desses insumos químicos sintéticos comparado ao tempo que a gente pratica agricultura. E esse tipo de agricultura ele tem causado uma diminuição na diversidade alimentar, mas também tem causado uma série de outras questões que é justamente doenças crônicas modernas, né? E bom,
Não adianta lavar a casca das frutas e legumes, porque o agrotóxico entra nesses alimentos. Vale ressaltar que não somente os alimentos frescos são contaminados. Segundo o Instituto Nacional de Câncer, o INCA, resíduos de agrotóxicos podem estar presentes inclusive em alimentos ultraprocessados, como biscoitos, pães, cereais matinais e até mesmo as pizzas. Nem a água é perdoada. Já foi comprovado que várias cidades de Santa Catarina têm índices altos de contaminação da água potável por conta dos agrotóxicos. Vários pesticidas não possuem nem legislação de quantidade máxima permitida. Em 2019, o Ministério da Agricultura registrou 63 novos agrotóxicos, totalizando 325 o número de pesticidas registrados no país. Hoje os agrotóxicos, por exemplo, eles não pagam taxa de importação, as empresas não contribuem para a Seguridade Social, como por exemplo para a Previdência. Essas empresas hoje não pagam os tributos estaduais, no caso o ICMS, então é uma empresa que é altamente subsidiada e financiada. Em contrapartida, a agricultura familiar, que põe 70% do alimento na mesa, das nossas mesas, acaba não tendo apoio comparado ao apoio que a indústria do agrotóxico tem, né? E quais seriam as alternativas aos agrotóxicos, então? Segundo a Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos, existem produtos criados a partir de substâncias orgânicas, os biopesticidas, que atuam no combate às pragas sem agredir o meio ambiente nem a saúde da população. Nós temos os controles biológicos. Nós temos aí sistemas integrados de controle de pragas e doenças, no sentido de controle biológico com outros insetos que às vezes predam por exemplo, um fungo e assim por diante. Então nós temos sim já tecnologia suficiente, tanto em maneiras e formas de cultivo, quanto também técnicas de controle de pragas e doenças. Agora, é óbvio que é muito injusto, porque o agroquímico sintético ele é altamente incentivado, subsidiado e financiado. E o agroecológico tem uma dificuldade enorme de prosperar as suas indústrias ou mesmo as suas tecnologias, né? Hoje a cadeia agroalimentar do mundo é entregue para um grupo muito seleto de 7 conglomerados industriais do planeta, que são as indústrias que mais lucram nesse planeta e que são aquelas que mais trabalham com lobby nas casas legislativas e políticas, né? E também com muito marketing e propaganda comercial para vender os seus produtos de baixíssima qualidade alimentar, né? Quando se fala em alternativas ao uso de agrotóxicos, vale lembrar da agroecologia, uma forma de agricultura sustentável que busca superar os danos causados pelo modelo de agricultura predominante à biodiversidade. Tem todo um princípio da trofobiose, que é garantir o solo saudável para uma planta saudável. Quanto melhor o solo, com adubação orgânica, com matéria orgânica, mais a planta vai estar resistente a insetos. Manter os policultivos, manter a biodiversidade, criar ambientes que são ambientes que eles se intercalam entre área de produção e área de floresta. E não transformar tudo em milhares de hectares numa monocultura. A forma que eu acho interessante incentivar os agricultores de forma agroecológica é conseguir minimamente nós termos assistência técnica e pesquisa para a agricultura ecológica, né? Segundo, que a gente consiga garantir crédito para esse agricultor que quer comprar um equipamento, ou quer comprar um tipo de insumo agroecológico, conseguir crédito lá na casa de crédito, que é nos bancos, né? E a gente conseguir minimamente desenvolvimento tecnológico nessa área. Então, as empresas, as indústrias e a própria tecnologia social, que é uma tecnologia tradicional que os agricultores têm, ser mais valorizadas, né? Então, esse conjunto ele deve ser estimulado. Aí teremos a aula 1, que trataremos sobre leis vigentes no Brasil. E a aula 2, conheceremos o que diz a NR31 sobre segurança no trabalho com defensivos agrícolas. E aí vamos para o módulo 3. E nesse módulo nós vamos conhecer as formas de exposição direta e indireta aos defensivos agrícolas. E aí teremos a aula 1, onde trataremos sobre conhecimento das formas de exposição aos agentes defensivos. E a aula 2, trataremos sobre identificação de sintomas e procedimento em caso de intoxicação.
estamos hoje aqui com o jornalista Nicolas Vital. Eu quero não só agradecer a pergunta dele, como apresentar o livro que ele acaba de editar, que também tem o nome Agradeça aos Agrotóxicos por Estar Vivo. Um nome polêmico, um título bastante polêmico. Nicolas, eu queria que você primeiro explicasse por que escreveu esse livro e depois eu te provocarei em algumas perguntas. Eu que agradeço a oportunidade, o convite. Bom, Dair, o nome do título ele é forte, polêmico, mas ele condiz com a realidade. Se não fossem os produtos químicos, os agroquímicos, pesticidas, praguicidas, chame isso como quiser, a gente não teria comida em quantidade e em qualidade como a gente tem hoje. Muita gente diz que antigamente era possível, a gente viveu tanto tempo sem, só que eles esquecem que a população mundial, até 1960, era de 2 bilhões de pessoas. E hoje a gente está com 7 bilhões e em 2050 seremos 9 bilhões. Como é que a gente faz para atender essa demanda crescente, fomentando um método produtivo que reduz a produção? Então, essa conta não fecha. O título, mais uma vez, ele é polêmico, mas o livro ele é super ponderado. Ele não faz defesa ao uso indiscriminado de agrotóxico, eu não tenho interesse comercial nenhum no assunto. O que eu defendo, sim, é a tecnologia usada de forma correta, que é um insumo fundamental para a produção e que, graças aos agrotóxicos, os fertilizantes, as sementes melhoradas, o Brasil hoje se tornou uma potência agropecuária. Nicolas, aproveitando o gancho, falar de orgânico versus químicos, ou orgânico versus não orgânicos. Eu nunca vi, confesso, uma berinjela não orgânica, mas me explica um pouco como é que você vê esse embate. Vamos. Isso, eu acredito que é um pouco desse momento do Brasil de nós contra eles, esse fla-flu que toma conta de todos os setores. Não tem porquê, assim, ser ou orgânico ou convencional. Existe espaço para todo mundo. Se você acredita que um produto livre de insumos seja melhor para a sua saúde, ótimo. Se você tem poder aquisitivo para comprar esses produtos que custam pelo menos o dobro do preço, muitas vezes o triplo do preço, e não estão acessíveis a toda a população, compre. Agora, não me venha lutar contra um segmento que representa 99% do mercado no Brasil. Esse é o grande problema. Você não precisa lutar contra uma tecnologia porque você é a favor da outra. E mais, o livro eu explico que essa onda orgânica é muito em função de um marketing do medo que vem sendo promovido por pessoas interessadas no assunto. Os estudos científicos mostram que os orgânicos não são mais gostosos, eles não são mais saudáveis, eles não são mais sustentáveis. Ao contrário do que as pessoas pensam, eles também levam insumos químicos, como enxofre, como sulfato de cobre, isso as pessoas não falam. E por fim, eles não vão sustentar o mundo, não vão acabar com a fome no mundo. É impossível você fazer esse turnover em menos de 100 anos, vai ser impossível. E prova disso, eu já falei que no Brasil a participação é menos de 1% dos orgânicos. Em países mais desenvolvidos, como a Dinamarca, que é o país mais orgânico do mundo, um país riquíssimo, que eles não têm problemas sociais para resolver e eles podem se dedicar a isso, a participação dos orgânicos é de apenas 8% do mercado. Você pega outros países, como Estados Unidos, que é o maior mercado orgânico em volume, ele representa 5% do mercado. Então, assim, é uma conversa que ela é muito desproporcional. É um debate que é desequilibrado hoje. E o livro vem justamente para isso, para informar a população. São informações que não estão no mainstream, na grande mídia, porque não é do interesse da grande mídia. E a ideia é levar a informação para o consumidor para que ele tome a sua própria decisão baseada no custo-benefício e principalmente na ciência, né? que é o que tem que guiar essa questão. Veja, no livro você cita, e todo mundo sabe, as pragas são bíblicas, elas vêm desde sempre. Mas elas, pragas exóticas, pragas novas, entram em diferentes países. No caso brasileiro, nós tivemos muito recentemente
3 grandes eventos. Eu me lembro da entrada do Papa, onde tinha 3 milhões de pessoas na praia de Copacabana assistindo à missa. Nós tivemos Copa do Mundo e tivemos, para acabar, a Olimpíada. Ou seja, nesse momento, pragas de outros países podem ter entrado na sola de sapato, quer dizer, de forma absolutamente involuntária. Você aborda isso. Isso está comprovado, isso foi visto em outros países, como é que é? É até engraçado, não quero comprar briga também com os religiosos, né? Já basta a briga com os ambientalistas. Mas eu costumo brincar que se existissem pesticidas na época que foi contada a Bíblia, enfim, você já acabaria com o problema já eliminando o gafanhoto. Então não teria um desenrolar das pragas. Então não teriam as 10 pragas, seria uma praga bíblica só e seria controlada. Brincadeira à parte, esse é um assunto muito sério e que as pessoas muitas vezes não têm uma dimensão do perigo e acabam até contribuindo para isso de forma involuntária. Um exemplo, essas pragas, antigamente, ela acompanha a história da agricultura, mas antes a gente tinha uma agricultura mais pulverizada, áreas menores, o controle era mais fácil. Hoje, como a gente tem grandes áreas, monocultura, enfim, o controle acaba ficando muito mais complicado. Como é que essas pragas elas transitam? Elas podem vir através do vento, é muito rara uma introdução, mas quando ela acontece, ela realmente pode ser catastrófica. Até assim, a sua tia-avó vai para a Europa, traz aquelas flores lindas da Holanda, quer plantar no sítio. Involuntariamente, ela está trazendo corpos estranhos, ela pode introduzir pragas inexistentes no Brasil. Sendo inexistente, ela não vai ter um predador e ela pode causar um problema gigantesco. E causando esse problema, por ser exótica, também não vai ter um produto químico eficiente para o combate. Então, você vê que é uma bola de neve, que a coisa pode tomar uma dimensão muito grande. Entrando um pouco nesses grandes eventos, realmente acontece. Na China, sediou as Olimpíadas em 2008, eles receberam milhões de turistas de todas as partes e, alguns anos depois, eles constataram mais de 50 pragas exóticas. Como que essas pragas entram? Como você mesmo disse, elas entram de qualquer forma. Praga, elas são microscópicas, pode ser um ovo de inseto que entrou, eles podem vir na sola do sapato, pode vir preso na tua calça, na blusa, na mala. E aí, vindo um pouco para o caso brasileiro, a gente teve a Copa do Mundo, aí a gente recebeu aqui vizinhos de todo o continente. Pelo aeroporto ainda é um pouco mais difícil, porque tem um controle maior, mas as fronteiras secas aqui no Brasil são uma peneira. Então, vamos dar um exemplo prático. A gente tem, a Argentina tem algumas pragas da maçã que o Brasil não tem. Quem diz que um argentino não veio de carro comendo a sua maçã, em determinado momento jogou essa maçã pela janela? O Rio Grande do Sul é um grande produtor de maçã. Santa Catarina? Santa Catarina, até ele chegar no Rio de Janeiro, ele passou por muitas plantações de maçã. Então, é nessa que a praga entra. Mais uma vez, é muito difícil essa introdução, porque você precisa trazer essa praga, ela precisa sobreviver à jogada do carro, ela precisa se reproduzir, precisa criar a sua família ali, criar uma população, para então causar o estrago. Mas a história mostra que existem muitas introduções. Até os anos 60, o Brasil tinha uma média de meia introdução por ano. Hoje já passa de 3 introduções por ano. Isso se dá por conta da globalização. Mais pessoas viajam, vão e vêm, o risco é muito maior. Inclusive a Vigiagro, Vigilância Sanitária nos aeroportos, eles fazem um belo trabalho. Sim. Infelizmente é pouca gente fazendo, mas eles fazem um bom trabalho e eles interceptam coisas absurdas assim. Frutas de todos os tipos, carcaças. Carne viva, né? Carne viva. Isso, enfim, isso pode trazer uma importação de problemas que a gente tem. Então, assim, essa é uma coisa muito séria e, mais uma vez, os pesticidas servem para controlar esse problema. Você já comentou que é muito importante a dona de casa continuar a consumir frutas, vegetais, de uma forma geral, na alimentação da sua família.
Agora, me deixa uma mensagem como o produtor rural deveria diminuir as possibilidades desta guerra que existe entre a ciência e a ideologia. Se a gente se basear pelo que a gente lê nos jornais, vê nas matérias, a imagem que a gente tem é que assim, o agricultor acorda de manhã e fala, hoje eu vou envenenar todo mundo. Isso não acontece, por um motivo simples. Agrotóxico custa caro, representa 30% do custo de produção na lavoura. Se o produtor pudesse, o sonho dourado de todo produtor é não usar, é virar orgânico, porque ele vai economizar 30% e depois vai vender 30% mais caro. É o mercado do sonho. Por que eles não fazem isso? Porque não dá. Porque o Brasil é um país tropical, abençoado por Deus e cheio de praga. Que a gente tem praga 365 dias por ano. Verdade. O diferencial do Brasil para os competidores, os Estados Unidos, os países do hemisfério norte, é que lá chega no inverno, neva, esteriliza toda a terra, ele faz um controle natural das pragas. Aqui no Brasil a gente tem a vantagem de fazer até 3 safras por ano. Essa é uma grande vantagem competitiva. Só que, por outro lado, as pragas têm comida o ano todo também, 12 meses por ano, não tem essa quebra natural. E é por isso que o produtor tem que usar o defensivo para controlar isso. Mais uma vez, eu não defendo o uso indiscriminado, eu não tenho interesse comercial, eu não quero que aumente as vendas. O que eu defendo são as boas práticas agrícolas. Que o produtor, ele respeite as medidas, que ele... Bula, né? A bula, que ele respeite o período de carência, que ele aplique devidamente paramentado, utilizando o equipamento EPI. de proteção. No Brasil, na minha apuração, eu cheguei a um número que eu achei absurdo. Menos de 15% dos agricultores no Brasil utilizam EPI de forma correta. É pouco. Essa deveria ser a indignação. E não o fato do Brasil ser campeão mundial no uso de agrotóxicos. E o Brasil é campeão no uso de agrotóxicos e isso não tem problema nenhum. O Brasil é o único país que produz 3 safras, que produz 12 meses por ano. Se a gente dividir o consumo de agrotóxicos no Brasil pela produção, o Brasil não está nem entre os 10 maiores consumidores. Então, assim, existe muita ideologia nessa discussão e muito pouca ciência. As pessoas não fazem contas, não usam a matemática. E, assim, é muito simples. Se você pega os números e analisa sem ideologia, você vai ver que não existe nenhum monstro, nenhum vilão. Os agrotóxicos estão aí, eles são insumos como outros qualquer. É assim como o remédio. Se você usar de menos, não vai funcionar. Se você usar de mais, você vai ter problema. Você tem que usar na medida. Isso serve para o remédio, isso serve para o agrotóxico. O que você está me dizendo é que, finalmente, os agrotóxicos são um remédio para as plantas. É só uma questão de saber usar e ser assistido por um profissional que te oriente de forma mais correta possível. Existe um problema de educação de base no Brasil. Isso não é no campo, isso é na cidade. A gente tem um problema de educação. Muitos produtores, eles não sabem nem sequer ler. Como é que você vai exigir desse agricultor que ele siga as orientações, que ele faça o manejo correto? Então é muito complicado. E para agravar essa situação, a gente vê uma extensão rural cada vez mais fragilizada, cada vez com menos recursos. Eles fazem um excelente trabalho, só que sem dinheiro não dá para fazer. São 5 milhões de propriedades rurais no Brasil. Como é que você vai atender todos esses agricultores de uma forma correta, ajudando no dia a dia? É impossível. Sem recurso não dá para fazer. Então, isso acaba ficando um pouco na mão das empresas que têm os seus agrônomos de campo, e aí isso começa a gerar também um conflito de interesse. Então, assim, é um problema que ele é muito maior do que as pessoas imaginam. É um problema de educação de base mesmo. E que, para se resolver, precisa se investir em extensão rural oficial do governo. Que esse, sim, não tem interesse comercial, ele tem interesse na produtividade. E eu acho que esse é o caminho, é através das boas práticas em campo, através da educação. Muito obrigado. Nicolas, olha, nós podemos ficar conversando aqui o resto do dia. Você vai se obrigar a voltar aqui, seguramente vai gerar polêmica, mas a gente vai ter outras oportunidades de conversar. Muito obrigado e volte sempre. Eu que agradeço a oportunidade, estou à disposição aqui para conversar quando vocês quiserem.
Bom dia, agricultor, bom dia, técnica agrícola, bom dia para você, engenheiro agrônomo. Eu sou Henrique Campos, consultor Sabre em tecnologia de aplicação, e hoje a gente vai falar da importância de fazer a pré-mistura e de uma agitação de qualidade para que o produto seja aplicado de maneira uniforme e que evite ali, o entupimento de filtros e de bicos. Pessoal, então aqui eu tenho 3 reservatórios simulando como se fosse o tanque do pulverizador, todos com agitação ligada, tá? Com agitação aqui dentro. E aqui eu separei, tá? As mesmas quantidades de mancozeb simulando uma aplicação a 150 litros por hectare. É claro que a partir do momento que a gente vai reduzindo a água, pode acontecer de ter mais incompatibilidades. Mas simulando então a aplicação a 150 litros por hectare, eu tenho 20 gramas em cada um desses recipientes. E aqui eu vou fazer a mistura sem agitação, eu vou desligar a agitação desse sistema, simulando que o equipamento não tem agitação, ou que ele foi misturado e durante o trajeto até a área não houve agitação, tá legal? Nesse segundo caso, a agitação está ligada, ela não vai ser interrompida, só que não vai ser feita a pré-mistura, então sem pré-mistura, sendo adicionado aqui devagar dentro do tanque, tá? E nesse terceiro caso, eu tirei aqui 25% da quantidade do recipiente e coloquei nesse outro recipiente e a gente vai fazer a pré-mistura, tá? Que é o recomendado para aplicação de produtos que não são ready to go, aqueles produtos que precisam fazer uma pré-mistura antes para que ele tenha uma melhor uniformidade dentro da calda. Então fizemos a pré-mistura, tá? Isso aqui pode ser um pré-misturador, a gente vê bastante aí no caso de aeronaves, aplicação aérea, e agora eu vou adicionar dentro do tanque o produto em pré-mistura. Então, aqui agora eu vou ligar de novo o agitador. Primeiro vocês podem observar que sem agitação há uma decantação de produto no fundo do tanque e há uma quantidade de produtos aqui que ainda nem misturou, tá pessoal? Então vamos ligar a agitação e vamos ver como que vai ficar a uniformidade dessa calda. Pode ver que a agitação foi iniciada. Nesse segundo caso aqui, sem pré-mistura, a gente ainda vê quantidade de produto aqui sobrenadante, que a gente chama de grumo, que vai estar entupindo filtro, peneira, tá? E as grandes chances são que a gente vai encontrar produto sedimentado no fundo do tanque. A gente vai passar eles depois dentro de um filtro, tá? E agora no terceiro caso, onde foi feita a pré-mistura, a gente tem uniformidade da calda e no fundo do recipiente a gente não tem produto, deixa eu levantar aqui, a gente não tem produto sedimentado. Para mostrar isso, a gente vai pegar cada uma dessas amostras e vamos passar agora num filtro simulando uma aplicação que está passando pelo filtro pré-bomba e pelos filtros dos bicos.
Então, o objetivo dessa demonstração é o seguinte: quando a gente não promoveu a agitação ao misturar o produto, só ligou ela depois, olha a quantidade de resíduo no fundo do tanque. Tem até produto que ainda nem foi tocado pela água. Já no caso de colocar o produto sem realizar uma pré-mistura, mas com agitação constante, a gente ainda tem produto no fundo do tanque. Isso porque essas formulações elas não são ready to go, não são prontas para usar, elas têm que ser feita uma pré-mistura para você ter o potencial máximo do produto. E aqui onde a gente fez pré-mistura, tudo na mesma concentração, o mesmo agitador, a gente vê que não fica resíduo no fundo do tanque. Então essa é a importância da gente, quando for fazer uma aplicação, tomar cuidado e fazer a pré-mistura do produto.